Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge, eu sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para filosofar com você, para conversar com você a respeito dos temas, das ideias e dos pensamentos que foram elaborados, foram desenvolvidos pelos filósofos no decorrer da história. Desde o início dos nossos encontros, nós estamos estudando uma área da filosofia que é muito interessante, que é chamada de teoria do conhecimento. Isso mesmo, ou para tentar entender um pouco melhor, são os diferentes olhares que nós podemos lançar para o mundo à nossa volta ou também para dentro de nós, para tentar entender um pouco mais sobre como funciona a natureza ou como funcionam os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nós falamos, por exemplo, de alguns filósofos e o que eles pensavam sobre o ato e o papel da imaginação para a produção dos nossos conhecimentos. Isso mesmo, a imaginação, ela é a nossa capacidade, né, a capacidade mental de representar as imagens, de formar as imagens dentro da nossa mente, né? Então nós estamos imaginando alguma coisa, assim como se eu, por exemplo, fechar os olhos agora e tentar imaginar como é o meu quarto, essa imagem aparece na minha cabeça, na minha consciência, e isso então é a capacidade de imaginar as coisas. Mas além disso, nós podemos não só imaginar as coisas que existem, que nós já tínhamos visto antes, mas também podemos imaginar coisas que nunca sequer existiram ou coisas que as outras pessoas não conhecem, que só existem dentro da nossa própria cabeça. Então a imaginação, ela tem um papel importante também para as artes, né? A criatividade artística se vale bastante da imaginação, da nossa capacidade de criar imagens na nossa mente. Falamos, por exemplo, dos filósofos Kant, do filósofo Fichte, o Bachelard e o filósofo Marcuse, sobre o que eles pensavam a respeito da imaginação e qual é o papel que a imaginação exerce na nossa vida, né? E no decorrer dessas aulas nós fomos interpretando que o olhar é como se fosse uma janela que se abre para o mundo e a imaginação uma janela que se abre para o nosso interior, que se abre para nossa, né, para essas imagens e também para a nossa criatividade, para aquilo que existe dentro de nós. Nas aulas passadas eu indiquei para vocês algumas atividades que estavam lá das páginas 4 a 5 do seu material didático, do livro de atividades, onde você vai encontrar ali alguns ditados populares, né, que são representados lá na página 4, ditados populares que são representados por emojis, isso mesmo, né, aquelas figurinhas divertidas que você encontra no celular. A ideia é você então olhar para essas figuras, para a sequência de figuras e tentar adivinhar, tentar descobrir qual é o ditado popular que está naquela sequência lá. Então nós vemos ali, lá na página 4 do livro de atividades, a atividade da letra A, atividade número 1, a letra A tem alguma sequência de figuras. O que você anotou? Será que você anotou a sequência certinha? Será que você descobriu qual é o ditado popular que está por trás daquela sequência? Bom, a segunda, a letra B também traz uma segunda sequência e a letra C a mesma coisa, né? A primeira sequência nos diz então que eu vou revelar para você o gabarito dessa questão. A primeira, a letra A, a sequência nos diz que de cavalo dado não se olha os dentes. E você conseguiu reconhecer? Nós temos primeiro a figura de um cavalo, depois de um dado e depois de um ursinho, né, tapando os olhos e um emoji mostrando os dentes. Então isso forma o ditado popular de cavalo dado não se olha os dentes. E a segunda, a letra B, o que você anotou? Você conseguiu resolver? A segunda diz que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? A sequência de figuras é o planeta Terra, aquele bonequinho, aquele ursinho novamente tapando os olhos, né? Nós temos ali um emoji piscando só com um olho aberto e a figura da coroa do rei. Então, o ditado que essa representação traz é a ideia de que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E por último, na letra C, nós temos um ditado também bastante interessante que diz o seguinte: quem ama o feio, bonito lhe parece. E você concorda? Conseguiu descobrir e concorda com esses ditados?
O primeiro ditado do cavalo dado não se olha os dentes, né? Para você resolver a segunda atividade da página 4, você tem que relacionar esse ditado com, né, aí com o olhar, com aquilo que nós estamos estudando. Então, a atividade nos diz o seguinte: de cavalo dado não se olha os dentes. Quando a gente ganha um presente, né, não se devem olhar as suas características. Né? Não é educado reclamar de algo que se ganhou, por exemplo. Então, quando a gente fala de cavalo dado não se olha os dentes, nós estamos querendo dizer que os presentes devem ser aceitos, né, aí com bom grado, e aquilo que nos foi dado com generosidade. O segundo ditado, né, em terra de cego quem tem um olho é rei. Para você resolver a segunda atividade, você vai relacionar isso também com o ato de olhar, ou com o olhar, né, em geral. E esse ditado nos diz então que onde todos são cegos, no sentido de não enxergar ou de não compreender a realidade, né, quem tem um olho, ou seja, quem enxerga alguma coisa, tem uma imensa vantagem sobre os outros, e é simbolizada pelo poder do rei. Né? Isso significa que quem apresenta alguma percepção, alguma compreensão da realidade é mais inteligente, mais esperto ou também mais informado do que a maioria. E logo, mais poderoso num certo sentido. Né? E por último, né, quem ama o feio bonito lhe parece. Para responder a segunda atividade, nós temos que relacionar isso com o olhar, e nós percebemos então que quem ama o feio bonito lhe parece significa, se uma pessoa ama algo feio, este se torna bonito ao seu olhar, bonito para ela, né? Se torna aí bonito, ou seja, o amor embeleza as coisas, né? A beleza de algo depende muitas vezes da forma como as pessoas veem, né? Da forma como se olha, como se percebe essa coisa. Por exemplo, algo que parece feio por fora pode ser muito bonito por dentro. E assim você conseguiu resolver lá as atividades da página 4 do livro de atividades. Na página 5, você vai ter duas outras atividades bem interessantes. Uma é para você relacionar a coluna, né, a linha ali das torres de argolas. Então você vai ter uma figura mostrando dois pontos de vista diferentes do mesmo objeto. A linha de cima, a primeira linha, mostra uma torre com as argolas, né, vista de frente. E a segunda linha, a linha de baixo, mostra essas torres vistas de cima. Né? E a ideia é relacionar as torres da primeira linha, desse primeiro ponto de vista, com o segundo ponto de vista. Então, se a gente começar a observar ali as figuras, nós vamos perceber que a primeira torre de argolas da linha de cima, da primeira linha, aquela que nós vemos de frente, está relacionada com a segunda figura da linha de baixo, isso mesmo. E a segunda torre na linha de cima, na linha que nós vemos ela de frente, está relacionada com a última figura da linha de baixo, aquela que nós vemos por cima. E a terceira torre de argolas, que nós vemos de frente, está relacionada também com a terceira figura, né, da linha de baixo, onde nós vemos ali a torre de argolas vista de cima. E por fim, a última torre de argolas, né, está relacionada com a última torre de argolas da linha de cima, aquela que nós vemos de frente, está relacionada com a primeira figura da linha de baixo, aquela que nós vemos de cima. Então você percebe que nessa atividade nós temos diversas percepções, diversos pontos de vistas diferentes sobre os mesmos objetos. E algumas vezes aquilo que eu vejo me leva a pensar alguma coisa, e aquilo que você vê do mesmo objeto, porém de um ponto de vista diferente, pode levar você a conclusões também muito diferentes, né? E as hipóteses, será que os filósofos ou os cientistas realizam, como que eles fazem para conhecer a realidade? Nós conversamos em aulas passadas que eles fazem muitas perguntas, né? Que os filósofos são pessoas curiosas e estão sempre tentando entender como funcionam as coisas. Mas para isso eles precisam desenvolver uma hipótese, né? Uma suposição de como elas são e depois começar a investigar para saber como elas de fato funcionam. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o assunto das hipóteses, e vamos entender perfeitamente como é que os filósofos e os cientistas utilizam isso para compreender o mundo à sua volta. Ok? Por hoje é isso.
Boa aula, bons estudos de filosofia e até a próxima aula. Tchau, tchau.